boas-vindas ao Mundo Ciências, o podcast da Ciências Aprendizagem. Nós estamos aqui no Espaço COSI com a produtora R2PM e o Luiz Crepaldi da Arte da Conversa. Eu sou a Raquel. Eu sou a Soraya. E eu sou a Cibele. E eu sou o Udi. Udi, nosso cliente querido, conta um pouquinho mais sobre você. Bom, gente, um prazer, uma honra enorme estar aqui. Meu nome é Hudson, mas todo mundo chama de Udi, então já é quase meu nome oficial. Eu sou Head de RH da Orbia. A Orbia é uma empresa, uma joint venture entre algumas empresas aí do universo agro. Uma delas a Bayer, né, uma indústria química forte, o Itaú. Somos uma empresa de 4 anos. Eu estou liderando o RH desde o início das operações da Orbia. Então, sou uma pessoa super feliz e realizada hoje nessa função de liderar uma área de recursos humanos olhando para a transformação digital dentro de um setor tão importante que é o agronegócio brasileiro, né, que traz comida para nossas mesas. Eu acho que além do universo profissional, eu sou uma pessoa muito apaixonada por pessoas, por gente. Eu sou administrador, quase psicólogo. No 3º ano de psicologia, depois de 10 anos de formado, resolvi retomar os estudos aí num sonho antigo. Eu sou especialista em educação corporativa e eu sou especialista em consultoria de carreira. Sempre uma grande paixão estudar a carreira, ajudar as pessoas a pensar a carreira. Então, é algo que eu tento trazer para o meu dia a dia, para a minha vida fora do mundo corporativo e, obviamente, também para dentro dos projetos que eu toco. E eu sou um alucinado pelo mundo das artes, né? Sempre foi assim, desde a adolescência. Então, eu sou apaixonado por arte de forma geral, sou apaixonado por cinema. Eu tenho 43 tatuagens, 80% delas dizem respeito ao mundo do cinema. E eu tento trazer muito esse universo da arte também para dentro do trabalho, assim, né? Trabalhar a cultura nas organizações, trabalhar o desenvolvimento das pessoas, tendo a arte como uma ferramenta de sensibilização, que eu acho que é uma coisa muito importante. Acho que isso é um pouquinho de mim, da minha trajetória. Eu tenho 32 anos, né? Moro sozinho, moro aqui. Sou um carioca, quase paulista já. Às vezes o sotaque vem, as pessoas, o que está acontecendo com esse sotaque ali? Mas ele aparece, assim, do nada. Ele surge, né? Ele ganha a vida própria. Isso é um pouquinho de mim. Sensacional. Sabe que eu não sabia que você era carioca, Udi? Te juro, eu não sabia. Olha. Eu tenho 32 anos, eu moro em São Paulo acho que uns 25. Então, na prática, eu sou mais paulista do que carioca. Mas eu faço questão de dizer que eu sou carioca. Eu faço questão, porque tem um orgulhinho ali, né, do carioca ali. E é isso, ultimamente eu tenho ido mais pro Rio de Janeiro, então sempre tem essa coisa. Passo 2 dias com alguém do Rio de Janeiro, já volto chiando, biscoito pra tudo quanto é lado. É muito divertido, mas eu adoro o Rio. Ai, que delícia. Então, quando a gente pensou um pouco nesse tema, né, de cultura, estratégia e muito alinhada à questão de bem-estar e de um bom clima organizacional, a gente obviamente lembrou de você, nosso amado cliente, e da Orbia, porque eu acho que a Orbia tem esse privilégio, né, de ser uma organização que olha para essas facetas de uma forma muito construtiva, né? Assim, que começou pequenininha, né, com uma startup, uma spin-off, aí, enfim, e que hoje em dia está ganhando esse corpo e isso nos dá muito orgulho, né, de fazer parte dessa história. Então, assim, a minha percepção é que as empresas, a Orbia e não só, têm olhado bastante para essa questão do equilíbrio, né, do bem-estar, da felicidade e tal. E aí a minha primeira provocação, acho que não é nem uma pergunta, é uma provocação, você acredita que, de fato, existe já essa preocupação de olhar para o bem-estar como um elemento importante, um fator crítico de sucesso para a cultura organizacional? Sim, muito bom. Eu acho uma excelente provocação. E eu percebo que a gente está caminhando para esse lugar, né? Eu acho que a gente teria muito leviano dizer que isso está instalado na cultura das empresas, que já é uma realidade dada no mundo corporativo. Eu acho que a gente está num processo de construir de que isso seja algo que faz parte do nosso dia a dia, porque a gente já começou a perceber que não ter isso traz impacto. Né? Mas eu acho que a gente está nesse momento de mudança e como toda mudança é sempre um processo extremamente complexo. É claro que algumas coisas foram aceleradas pelos eventos aí dos últimos anos, pandemia, que eu acho que trouxeram um peso ainda maior, né, para a questão do bem-estar, da importância disso e do impacto que isso tem na cultura e na estratégia das organizações. Mas é um processo de construção porque a gente viveu décadas de mundo corporativo numa pegada, né, e num jeito muito mais duro, muito mais hierárquico, né, muito mais pragmático de ser. E que agora a gente começou a perceber que não faz mais sentido. Não faz mais sentido, tanto do ponto de vista de negócio, né, quando a gente pensa estratégia e pensa que as empresas precisam se adaptar a um mundo cada vez mais complexo, onde as coisas mudam mais rápido, onde inovação é diferencial competitivo. Então, não tem mais como a gente não pensar o bem-estar das pessoas, porque a gente não cria doente, né? A gente não cria se a gente não está com a saúde boa, né? Se a gente está com a cabeça boa. Então, acho que tem um aspecto de negócio, mas eu acho que também tem cada vez mais um olhar das organizações
dentro do seu papel social. As organizações se entendendo como um organismo social, elas fazem parte de um contexto maior, né? A organização faz parte da sociedade. Assim como nós, pessoas, somos cidadãos, né? Então cada um tem esse papel, e eu acho que as organizações estão conseguindo compreender um pouco melhor que, dado que ela tem esse papel, como que a gente incorpora outros tipos de prática para contribuir para uma sociedade que seja, né, mais justa, quando a gente fala de diversidade e inclusão, por exemplo, né, mas também uma sociedade mais saudável. E acho que tem um fator aqui importante, né, nessa construção do papel social das organizações, que é essa construção de saúde, né, claro, de novo, do ponto de vista de negócios, mas uma construção de saúde que faça com que as pessoas se sintam bem dentro da corporação, porque as pessoas também dão cada vez mais voz. Né? Eu acho que a gente está num momento onde temas que antes a gente discutia, que antes a gente... que já eram presentes na nossa vida, mas que não eram tão alardeados. A gente não tinha redes sociais, né? A gente não tinha conversas que a gente tem hoje sobre saúde mental, sobre bem-estar, sobre política. Tem tanta coisa que a gente não falava antes, mas que já estava presente na nossa vida. Não surgiu nos últimos 10 anos, né? Mas a gente não conversava tanto sobre isso. E agora, a voz que a gente deu para essas pessoas discutirem sobre isso também está pressionando as empresas a entenderem que isso aqui está no campo, não pode mais ser ignorado. E você sabe que você me traz uma reflexão com essa sua fala, que assim... Também a gente viveu aí eu estou falando de uma história um pouco mais remota, uma coisa tipo, sei lá, 10, 15 anos, que a empresa tinha o poder, né? Então, assim, a empresa tinha o poder. Então, se eu, Soraya, como integrante daquela empresa, tinha uma voz diferente daquela organização, eu tinha muito medo. Eu não falava com medo, né, de ser demitida, de alguma forma sofrer algum tipo de retaliação e tal. E eu acho que o poder, ele hoje está mais equilibrado, né, entre, enfim, a organização e os seus colaboradores, né? Eu acho que isso também traz um pouco essa questão de, cara, se eu não me sinto bem aqui, talvez eu vá escolher um lugar que eu me sinta melhor, né? E aí você pode ter também uma perda de talentos, enfim, você como RH acho que pode falar um pouquinho sobre isso. Perfeito, né? Ainda mais quando a gente olha para gerações mais jovens, né? Eu trabalho hoje na Orbe, é uma empresa de tecnologia, então a gente tem um pool de talentos super jovem, né? Pessoas que estão escolhendo trilhar a carreira em tecnologia agora, né? Pessoas que a gente tem uma média de idade, hoje já está um pouquinho maior em relação ao que a gente começou, a nossa média de idade é 32, 33 anos, ainda é bastante jovem, quando a gente começou era de 26, 27, ou seja, a média, né? Ou seja, gente muito jovem. E a gente passou por momentos bem desafiadores dentro desses 4 anos de história, de turnover muito alto, porque as pessoas de fato não têm a mesma fidelidade que elas tinham antes às organizações, e isso não necessariamente está errado, nem necessariamente é um problema, mas eu acho que é um sintoma de como as pessoas enxergam de uma forma diferente as suas profissões, as suas carreiras, as suas relações com o trabalho. E nisso, obviamente, esse empoderamento das pessoas na tomada de decisão em relação às suas carreiras traz um pouco desse equilíbrio de poder. É exatamente isso que eu vejo, né? Antes a gente tinha a corporação como aquele grande monstro, aquele grande leviatã que decidia tudo, inclusive na vida, né? Determinava a carreira das pessoas. E hoje as pessoas entendem, não, a carreira é minha, a vida é minha, né? Eu vou buscar a minha saúde, eu vou buscar a minha realização. Se esse lugar não me oferece isso, eu vou buscar outro, né? E isso força as empresas, obviamente, a pensarem de uma forma diferente, porque elas não têm mais esse controle. E isso traz prejuízo para a corporação. Claro, turnover, eu acho que a gente está mais do que bem entendido no mundo corporativo, apesar de a gente encontrar lideranças ainda resistentes a pensar, né, pessoas, mas acho que está muito mais claro hoje, até em termos de números, que turnover é algo que prejudica a estratégia. E eu acho também, Udi, que hoje, né, hoje, assim, de uns talvez 15 anos para cá, a gente começou a realmente, né, as organizações começaram realmente a viver os valores. E aí eu acho que faz toda a diferença, né? Então, para falar que a pessoa tem vez e voz dentro da organização, o meu valor tem que estar muito conectado com o valor da organização, né? E há 30 anos atrás, era algo que a gente tinha porque fazia parte, ter valores, ter missão, né? Mas hoje não, é vivido, né? E se as pessoas não percebem que a organização está seguindo pelos valores que ela diz que tem, né? Que ela construiu, não gera essa conexão, né? Não gera. E a gente está numa jornada cada vez mais de se conhecer melhor também, né? O autoconhecimento também tem sido uma pauta muito mais discutida. E a gente, né, talvez até por a gente ter vivido uma geração mais próspera, né, nas últimas décadas, né? Acho que, né, teve a geração ali do pós-guerra que teve que ralar e reconstruir o mundo. Então, as últimas gerações viveram ambientes mais prósperos, então a questão da autorrealização, né, de
progredir ali na pirâmide de Maslow, né? Acabou ficando mais forte. Então, as pessoas têm buscado conexões mais profundas e genuínas com as suas relações. Né? Eu tenho uma amiga e também, né, querida, que também trabalha com a gente ali na Orbe em alguns projetos, que fala que, cara, quando eu tenho, né, um tipo de relação que a gente desenvolve no mundo corporativo, ela não é uma relação superficial, nem que a gente quisesse, né? Ela fala, é diferente de quando eu vou, sei lá, eu machuquei meu pé, eu vou no médico, eu tenho uma consulta pontual, eu preciso confiar naquela pessoa só do ponto de vista técnico. Ela é muito boa tecnicamente, ela vai me atender, vai me dar uma recomendação médica, acabou, né? Eu não preciso ter com ela uma conexão mais profunda de valores. Mas quando a gente está no mundo corporativo, a gente interage dentro daquele grupo 40, 50, 55 horas por semana, né? O dia inteiro interagindo com aquilo. Então, assim, não tem como a gente não construir com aquele ambiente uma relação de maior profundidade. E para construir essa relação de maior profundidade, tem que ter consonância de valores, né? Então, as pessoas estão buscando isso. E, à medida que elas buscam isso, essas empresas não respondem com genuinidade, né? Ou seja, eu vivo os meus valores de forma genuína. Fácil, isso né? é percebido. E eu gosto quando você traz isso, né? Que cada vez mais perceber que a organização é um ser vivo, né? Então, não dá para porque é feito por pessoas, né? Então, como é que a gente faz para que essa cultura seja vista como um legado? O que você acha que tem? Quais são as práticas? Ou o que você percebe que pode fazer com que vire um legado? Eu acho que a gente consegue caminhar por esse lugar quando a gente também entende que a cultura não é algo estanque. Porque eu acho que a gente, às vezes, tem essa noção de que a gente vai chegar lá naquela cultura, né? Como se fosse um projeto, um waterfall, que a gente vai passando por vários steps, chegou lá no final, cultura. Chegou. Levanta a plaquinha da cultura, chegou, né? E aí depois também ela não muda mais. Chegou ao seu destino. Chegou ao seu destino e agora ela está estabelecida, né? Não funciona assim, até porque, né, uma coisa que a gente tem refletido muito é a cultura da corporação, ela está sob um guarda-chuva maior, que é a cultura do mundo corporativo que a gente vive, que está sob um guarda-chuva ainda maior que a cultura do país que a gente está, né, da sociedade que a gente vive. E dentro da corporação eu também vou ter várias, né, ambientes diferentes, né, as diferentes áreas, os diferentes contextos e negócios que vão ter as suas características próprias. Obviamente, eu acho que todas as boas práticas vão dizer que a organização ela tem que caminhar numa cultura que seja cada vez mais uniforme, que chegue para todo mundo, que seja respeitosa para todos, que garanta a estratégia. Mas eu acho que a primeira coisa é entender que a cultura não é algo estanque, que não tem uma linha de chegada, é super importante. Porque o efeito positivo que a gente vai gerar nas pessoas e que a gente vai deixar de legado para aquele negócio, né, e para a experiência daquelas pessoas ali dentro, ela vai ter que acompanhar, inclusive, essas individualidades, né? Claro. As equipes vão mudando, as pessoas vão chegar com necessidades diferentes, as gerações vão mudando. E a gente vai ter que entender que o processo de cultura ele é cíclico em conseguir manter aquilo que faz a organização ir para frente e sempre mudar e adaptar aquilo que não impede que a gente evolua. Assim como a gente também, como ser humano, na terapia, a gente está sempre, né, num processo cíclico de resgatar o passado, projetar o futuro e saber melhorar. Então, acho que legado dentro das organizações, eu acho que vai passar muito pelo impacto que a gente deixa nas pessoas, né? Vai passar pelo impacto que essa cultura deixa nas realizações de negócio, né? Na trajetória que as pessoas que passam por ali. Mas a gente só consegue fazer isso se a gente tiver um olhar muito de, cara, existe um guarda-chuva, existem princípios que a gente não abre mão, mas como que a gente adapta e como que a gente acolhe, né, cada individualidade, cada pessoa. Por isso que eu acho que a agenda diversidade e inclusão ela é tão importante no contexto de hoje, dentro da agenda de cultura. Né? Hoje, a gente, pelo menos aqui do meu lado, né, na nossa experiência, a gente olha a diversidade e inclusão não como uma agenda à parte, uma agenda demográfica. Ela precisa ser enxergada como uma agenda de cultura. Né? Porque se a cultura ela não está ali pronta para receber essa diversidade, e para dizer, como tem uma pessoa maravilhosa que trabalha comigo fala, para a gente tratar as pessoas do jeito que elas querem ser tratadas e não do jeito que a gente gostaria de ser tratado. Né? Que é a real empatia, né? Que é a real empatia, a gente não deixa legado nenhum, porque o legado é isso. O que as pessoas vão levar dessa história toda, né? Então, chegar com um conjunto de regras e princípios e dizer, essa é a nossa cultura e vamos fazer assim, não necessariamente deixa esse sentimento de fizemos algo por essa organização, por esse negócio e por essa gente. E se você ficar, né? Se a pessoa ficar 1 ano, 6 meses, 3 anos, 5 anos, que ela saia de lá dizendo assim, foi muito bom. Foi muito bom. Né? Não importa o tempo, né? Eu aprendi de alguma forma, eu contribuí de alguma forma. Exato, né? né? Eu acho que isso que é o importante. E eu acho que nessa jornada tem muito do papel das lideranças dentro dessas organizações, né? Como que a gente vai
conseguir deixar esse legado e fazer com que as pessoas tenham uma boa experiência, vai passar muito pelo tipo de relação que a gente vai desenvolvendo no dia a dia com cada par e com cada liderança também, né? Então, eu acho que o papel, assim, da cultura nas organizações é, cara, como os times que estão capitaneando essa jornada da cultura, né? Recursos humanos, né? As lideranças conseguem, obviamente, trazer institucionalização para certas coisas, mas fazer com que a gente tenha champions, que a gente tenha líderes no dia a dia que saibam traduzir essa cultura para as diferentes realidades. Então, a gente tem hoje, por exemplo, iniciativas que a gente olha muito, cara, para identificar perfis comportamentais na organização, para identificar motivadores. O que está drivando cada pessoa a estar naquele ambiente, né? O que faz com que cada pessoa se conecte com aquela organização, o que ela quer para a vida dela e como que a gente pode trazer e falar para essa pessoa, poxa, aqui você tem a oportunidade de conseguir viver esse seu propósito. Porque, obviamente, a organização ela vai ter suas metas e métricas e vai ter que atingir os seus resultados e tem coisas que a gente não consegue negociar. Mas como que dentro dessa jornada ela consegue se enxergar, né? E a gente só consegue fazer isso com muito diálogo, né? Eu acho que é uma cultura muito baseada na troca, na conversa, na adaptação. Então, acho que conectando com o que a gente começou a falar, né? Acho que tem um guarda-chuva de bem-estar que a gente quer trazer para as culturas das organizações, baseado em mais humanização, em mais respeito, né? Em ambientes mais leves, mas que ela só vai, de fato, conseguir deixar legado e permear quando ela começa a ser adaptada, né? Porque eu chegar e dizer, né... Gente, a nossa cultura é uma cultura baseada em bem-estar, então a gente, né, cara, só vai adotar a jornada de 4 dias de trabalho, não mais de 5, o horário é assim, o horário é assado. Esses tipos de práticas não necessariamente garantem legado e bem-estar para todo mundo. Elas podem ser excelentes práticas, né, institucionais, acho que ajudam, são super bem-vindas, mas ainda não chega lá, né? Porque cada ser humano é um ser humano, né? A gente precisa conseguir traduzir isso para a realidade de cada um e traçar iniciativas que óbvio, sejam escaláveis. Acho que o desafio do RH tá aí, como é que escala a cultura, como é que escala essas boas práticas. Mas que elas consigam acertar as pessoas naquilo que as move, porque cada ser humano é muito diferente. Né? E eu gosto muito, muito mesmo quando você fala assim, olha, é na individualidade. E aí tá na mão da liderança e das pessoas que fazem, né? Porque eu também sou líder de mim, essas adaptações. Eu acho que isso é fundamental, né? A gente, às vezes, olha muito para a meta, para o resultado. Vamos fazer a tradução para o time. Mas a cultura também, né? Então, é muito importante isso. Por quê? Porque aí você está respeitando realmente cada indivíduo nesse todo, que é uma equipe que vai ampliar para uma área, para um departamento, né? Então, isso é muito importante. E aí, eu acho que a gente pode falar de legado, né? E aí, eu acho que o legado vem quando... essa adaptação, você não está perdendo a essência. Exato. Você está fazendo essa tradução, Você né? está traduzindo. Eu acho que essa é a palavra. E tem um aspecto que é bem legal ouvindo vocês, que é assim, para fazer isso é fundamental que a gente esteja muito atento, né? Então, não adianta colocar lá no quadrinho na parede, né? Não. Assim, ó, tá aqui, né? Enfim, valores, missão, visão, papapá, e você fechar os olhos e os ouvidos e a tua sensibilidade para aqueles indivíduos, né? Para aquilo que eles trazem, quais são as suas crenças, quais são os seus desejos, seus temores, enfim, né? Acho que isso talvez seja hoje um dos grandes desafios de ser líder nessa cultura em transformação. De você entender a necessidade de cada um. E até, além de ser um desafio para a liderança, eu acho que deve ser um desafio para a seleção mesmo, para como contratar. Porque tem que achar pessoas que estejam alinhadas, né? Não é só a pessoa que tem um currículo que combine com essa... com esse novo jeito de olhar, isso, né? Tem que ter também cultura. Tem que ter os valores alinhados para funcionar. Eu acho que quando a gente olha para a cultura, a gente tem que olhar para o sistema como um todo, né? A cultura ela impregna tudo, né? Então, quando a gente vai olhar para aquilo que a gente quer trazer como cultura organizacional, olhando para um bem-estar, olhando para essa conexão com estratégia, olhando para a diversidade, a gente tem que entender que, né, não parte só de definir novos princípios, né? Ou de ir lá e treinar a liderança para poder ter um discurso novo. Você tem que mudar o sistema inteiro. Então, às vezes, você tem que olhar... Cara, né, a minha forma de selecionar tá aderente no novo contexto que eu tô. Minha forma de avaliar tá aderente, porque é muito comum que a gente fale de uma perspectiva cultural que a gente quer, mas a gente continue nos processos práticos cobrando as pessoas de uma outra maneira, né? Ou até outros artefatos da organização que até fogem da alçada tradicional do RH, mas que a gente tem que estar junto, que, cara, são os processos da organização, os processos administrativos, financeiros, de compliance, de jurídicos.
eles estão aderentes a esse novo contexto cultural? Porque a cultura é isso, as pessoas precisam enxergar ela acontecendo viva e genuinamente na prática. Porque se ela está só escrita e só falada no town hall né, do presidente, é até pior. Viver, porque eu acho que pior até do que a gente não ter uma cultura saudável é a gente dizer que tem e não praticar. Porque o walk the talk é absolutamente fundamental. E daí então, assim, você já falou, mas com outras palavras, você tem percebido que tem uma conexão total da cultura com a estratégia, né? Tem que estar de mãos dadas, né? Percebo. Na verdade, o que eu vejo é que elas andam muito juntas. Não dá pra dizer o que vem antes e o que vem depois, né? A gente tem até que tentar parar, né, no mundo de hoje, de querer botar linearidade em tudo. A gente tenta pra ser didático, às vezes é importante, às vezes fica todo mundo filosofando apenas, mas elas estão muito juntas, né? Porque a estratégia precisa de uma cultura que alavanque ela. Né? Se a gente não tiver uma cultura que sustente essa estratégia, ela não acontece. Né? Mas, por outro lado, de fato, a cultura ela precisa servir ao crescimento, ao objetivo dessa companhia. Né? Senão essas coisas vão andar muito descasadas. Por isso que eu falo que também não existe cultura ideal. Não existe uma cultura ideal. Né? A gente fala muito de boas práticas culturais e de transformações que a gente quer promover, até porque acho que a gente viveu coisas muito ruins, né, em termos de cultura em muitos lugares. Acho que todo mundo passou por lugares tóxicos, né, líderes tóxicos, todo mundo passou por situações difíceis e hoje a gente usa isso como uma referência do que não fazer para construir um lugar melhor. Mas o fato é que não existe uma cultura mais adequada ou menos adequada, né? Hoje eu estou na corporação, a gente está liderando um projeto de transformação em ágil, trazendo para a companhia uma cultura mais orientada para inovação, para agilidade. Mas isso faz sentido para o nosso negócio hoje, que é um negócio digital, que é um negócio que precisa ter aceleração, que precisa se transformar continuamente. E eu diria até que, apesar da gente já ter nascido nativo digital, essa estrutura faz sentido pra gente agora. Não fazia 3 anos atrás, onde a gente estava começando a empresa e a gente precisava de um mínimo de processo e organização para se localizar. Então, acho que tem que ter uma reflexão ali das lideranças, dos times de RH, que cara, qual que é a visão que essa empresa tem de futuro? O que ela quer desbravar? E qual que é a cultura que alavanca isso num processo genuíno de dizer, inclusive, o que a gente não vai atender em termos de expectativa dessa cultura. É igual quando a gente fala de employer branding. Todo mundo tem o mesmo branding, né? Todo mundo a gente é flexível, a gente é colaborativo, a gente é diverso. São, né? E não, gente, nem sempre a gente vai conseguir ser tudo, né? Quais são as escolhas que a gente vai fazer? E aí, dentro dessas escolhas, eu tenho que agir de forma genuína. O mais importante é o walk the talk. Então, eu acho que a conexão ela é muito profunda, né? A estratégia depende da cultura e a cultura ela tem que estar muito conectada com a estratégia e se elas não tiverem... Uma vai sabotar a outra, né? Ou a gente vai dizer que a gente tem uma cultura linda e aí quando a estratégia vier ali e falar, não, você tem que entregar isso, tem que ir por esse caminho, e aí morreu, né? Ou o contrário, né? A gente tem uma cultura que não alavanca aquilo que de fato a gente quer como resultado dentro da corporação. Então, acho que essa reflexão ela tem que ser feita muito em conjunto. Não é uma pastelaria onde alguém chega com a estratégia e fala, RH, implementa essa cultura para garantir essa estratégia aqui, né? Não existe isso. A gente precisa de uma conversa ali para fazer essas coisas andarem juntas. E ter muita consciência disso, né? De que não tem uma receita de bolo para todas as empresas e que a gente tem que saber abrir mão. Nem sempre a gente vai conseguir atacar tudo dentro da cultura da empresa, ter tudo perfeito, brilhante, ter todas as melhores práticas. Vai ter coisa que a gente vai ter que saber que, cara, nesse ambiente... Mas ter a consciência de que agora a gente não consegue. E aí, Udi, me vem muito isso, né? A cultura é um ser vivo mesmo. Se a gente não respeitar... A gente não vai prestar atenção que ele precisa respirar de novo, que ele está precisando também de uma pausa, né? Então, se a gente olha para a organização também só querendo que ela continue daqui para frente, poxa, como é que a gente vai respirar junto? Como é que eu vou perceber que você está do meu lado e o que você precisa, né? E aí, colado a isso, vou voltar ao que a Raquel trouxe, né? Essa coisa de despertar talentos, né? Então, se eu tenho uma cultura que vai olhar para a individualidade, eu consigo realmente falar assim, aqui eu estou sendo olhado. Então, aqui eu não sou mais um, né? Exato. Aqui eu sou eu, né? Exato. Essa coisa do genuíno passa muito por isso, né? Porque eu acho que a gente se sente pertencente. Acho que a questão
do indivíduo também tem muito dessa coisa do pertencimento, né? Porque o pertencimento, ele tem essa jogada ambígua de eu preciso ser reconhecido na minha individualidade, mas eu preciso me sentir pertencente ao grupo. Porque ninguém quer ser reconhecido na sua individualidade afastado, sozinho, ser recortado à parte. Eu quero fazer parte desse grupo. Então, é um processo de diálogo mesmo, né? E por isso que eu acho que a cultura é esse processo construído e vivido e modificado, inclusive, genuinamente, a partir das necessidades desse grupo, né? Quando a gente olhou para esse processo de transformação que a gente está vivendo agora, tinha uma necessidade de negócio, mas também tinha uma necessidade das pessoas, né, de atuarem de uma maneira mais rápida, mais colaborativa. Eu acho que esse é o segredo, né? Quando a gente consegue olhar para essas duas pontas. Porque se a empresa se reconhece como um organismo social que dá uma contribuição para a sociedade, não, através dos seus negócios, mas também através do como ela cuida da sociedade e das pessoas, as duas coisas precisam ser olhadas. Então, a gente não tem que olhar só para os indicadores de negócio, a gente tem que olhar para os indicadores de bem-estar e de saúde. E a gente vai ver que a gente vai encontrar correlação entre eles. Acho que esse é o grande ponto. A gente, às vezes, ainda olha essas coisas como isoladas, mas quando a gente olhar as duas coisas, a gente vai ver que elas estão se conversando. Eu acho que, assim, para mim, esse é o grande ponto de um olhar de RH diferente, assim, de gestão de pessoas diferentes, né? Porque a gente sempre falou, vamos focar... Agora a empresa está focando resultado. Agora a empresa está focando pessoas. Mas isso não tem como. Não existe. Não existe. Tem vários pratinhos que tem que segurar ao mesmo tempo. Exatamente. Claro que às vezes a gente precisa fazer escolhas, porque a gente também não pode achar que a gente consegue sempre manter tudo perfeito. A gente tem que saber a hora de dizer, cara, aqui a gente talvez tenha que pressionar um pouco mais, a gente vai viver um período turbulento. Aqui talvez a gente precise... Mas está aberto, essa conversa existe, existe essa transparência, existe esse cuidado com essas expectativas sendo trabalhadas. Então, não dá para trabalhar essas duas coisas de forma separada, né? E quando a gente olha para essas duas coisas, e aí a gente começa a trabalhar... Eu acho que diálogo e conversa é a base dessa cultura que a gente quer construir, né? Mais humanizada, né? Mas que, obviamente, chegue em resultados. Porque é só através dela que a gente vai conseguir fazer as traduções, as adaptações, e a pessoa falar, poxa... Entendo que talvez a gente tenha esses desafios, mas eu estou me sentindo ouvido e reconhecido e inserido nesse contexto. As minhas ideias estão sendo ouvidas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo que existem limites para algumas relações. Talvez nem tudo que eu imagine ou queira vai ser cumprido. Mas a gente está desenhando isso juntos, né? E aí a gente vai sair com um produto customizado daquilo, que não é um padrãozão. Então... Pra mim, eu acho que esse é o caminho, sabe? Nunca olhar pra um pratinho só, olhar pros dois, saber fazer as escolhas, claro. Mas olhar pros dois pratinhos, ver como essas coisas se conectam, e a gente vai se surpreender vendo como uma coisa tá sempre correlacionada com a outra. E eu acho que tem algo que eu gostaria de agregar, se você me permite, que é fazer escolhas conscientes, né? Você falou, muitas vezes a gente não consegue escolher tudo, claro, né? Às vezes a gente não tem energia, não tem tempo, não tem recurso, enfim. Mas ter essa clareza, né, do que a gente está deixando para trás e por quê, qual o impacto, né? E não deixar com que o destino faça isso por nós, né? Ou que o mercado faça isso por nós. Aí você olha e fala, perdi completamente o norte do meu negócio. Eu falo que isso é até uma coisa de vida, né? Eu sempre falo muito na terapia dizendo que tem situações que acontecem na nossa vida que... Independente do resultado, você pode ter tido uma puta bucha ali, uma coisa que te traumatizou. Mas tem uma diferença grande de quando você sente que aquela decisão que te levou para um lugar ruim foi uma decisão tua consciente, de quando você foi empurrado para ela. O resultado pode ter sido ruim do mesmo jeito. Mas você sentir que você tá nas rédeas daquela situação, que você tá à frente, tá consciente, faz uma diferença gigante. E na corporação não é diferente. Você ser consciente em dizer, cara, isso aqui a gente não consegue fazer, né? É que nem a história de inovação. Cara, tem processo que não dá para inovar. Tem que ser daquele jeito, é legislação, é legal, não dá para inovar, né? Mas esse jogo tá combinado, né? E as expectativas estão setadas. E até dá essa oportunidade, porque assim, quem diz que todo mundo no mundo quer ser super inovador e criativo a todo momento, né? Quem diz que uma cultura super inovadora e criativa a todo momento é a melhor e vai também atender às necessidades das pessoas. E não vai trazer uma exaustão, né? Porque também pode ir para esse outro lado, né? Tem que ser sempre criativo e inovador. E aí chega num ponto que você fala assim, cara, tudo que eu queria era estar numa fabriquinha Exatamente. Ficar fazendo as coisas no flow. A gente tem gente de todo tipo, né? Assim, eu vou te convidar para você falar um pouco mais perto aqui do microfone. Perdão. Com certeza. Porque o papo tá muito bom aqui, a gente não pode perder nada. Udi, eu queria fazer uma conexão quando você falou de pertencimento. E aí, eu falo a gente na Seis, mas
nós temos uma gurua que se chama Brené Brown. Maravilhosa. Todos nós. Ela não sabe ainda, mas o dia que eu encontrar com ela... Mas eu vi recente ela falando de pertencimento. E que nós, seres humanos, a gente precisa fazer parte de uma tribo. Né? O que faz sentido é a gente estar em conexão. E aí ela trouxe que... Porque você falou bastante da questão de ser genuíno. Quando a gente não é genuíno na nossa expressão, a gente busca o pertencimento, mas, na verdade, a gente se encaixa. E se a gente se encaixa, eu não estou trazendo o meu eu. Eu estou trazendo alguém que é para fazer parte desse grupo. E a minha essência ficou lá atrás. Isso. E aí, eu quero conversar contigo assim, se a cultura navega pela transparência, pela ser genuíno, não importa qual é a forma dela, né? Porque a gente tem várias organizações no mundo. Mas se ela vai pela transparência, e aí cada um tem vez e voz, aí eu vou pertencer. Né? Aí eu não estou só me encaixando. Exato. Porque aí, se eu estou me encaixando, vai chegar uma hora que a conta vai vir. E vai vir pro filho. E vem, né? E vem pro bem-estar, né? Exatamente. Eu ia brincar, vão doer as costas, né? Porque a caixinha não é do teu tamanho, né? E é isso, né? Eu acho que até é importante a gente entender quais são esses processos de bem-estar e saúde, pra gente também não encaixotar, né? E achar que o processo de bem-estar, ele também é padrão pra todo mundo, porque não é, né? E claro, e de novo, a gente sempre vai ter boas práticas para implementar e coisas cada vez mais que a gente considera que são inegociáveis. O respeito, a ética, né? O compliance das empresas, a total intolerância a qualquer tipo de assédio. Tem coisas que eu acho que são inegociáveis, né? Porque são questões éticas, são questões que eu acho que são fundamentos até numa sociedade democrática e de respeito que a gente quer construir. Mas quando a gente olha para aspectos muito do hábito e da cultura, né? A cultura como algo vivo e genuíno, ela vai se modificar e ela vai ser diferente. E cabe essa transparência às empresas, até para que as pessoas também possam fazer as suas escolhas de dizer faz sentido para mim ou não faz. E que pode fazer sentido agora e depois não fazer, e isso pode ir mudando. Porque é isso, né? Quando a gente se encaixa, enquadra demais, a gente vai ter um processo de adoecimento, com certeza. Mas quando essas expectativas estão setadas, eu tenho muito mais condição de ser genuíno na minha expressão e estar pertencente a esse grupo, sabendo de que talvez eu abra mão de algumas coisas, mas estando consciente disso, estando num processo saudável. Que talvez não dure para sempre, mas que vai garantir esse legado que a gente falou de uma boa experiência nas pessoas e de uma boa experiência para os negócios, né, para entrega de resultados. Então, acho que para mim isso é fundamental. Eu acho que as empresas precisam começar a pensar nisso. Cara, o que é inegociável, né? E quais são, de fato, os aspectos genuínos, específicos da minha cultura, que eu preciso vivenciar, para que também dê oportunidade para que as pessoas se encaixem, né, de maneira genuína. Né? Não encaixo porque eu estou me forçando aquilo, mas, cara, isso aí faz sentido para mim. Então, vamos junto. Com alinhamento mesmo, com alinhamento. o encaixamento. Exatamente. Claro que dentro desses aspectos, dessa construção dessa cultura que permita trazer as pessoas, eu acho que sendo uma cultura mais inovadora ou menos inovadora, né, mais ágil, menos ágil, eu ainda acho que a conversa e o diálogo, ela sempre precisa permear, né? Porque mesmo dentro de um aspecto onde as pessoas estão se sentindo pertencentes e colocando a sua expressão genuína, o processo de cultura ele é muito, muito, muito orgânico, né? E essas conversas de tradução, elas vão ser feitas sempre. Para a gente também não perder a oportunidade, né? E a chance de, às vezes, fazer pequenos ajustes de rotas que já trariam impactos grandes. Porque a gente também não pode cair na desculpa de, como muitas empresas já fizeram, que a nossa cultura é assim. Não tá se adaptando, aqui tchau. Se faz assim. Usar a cultura como muleta, né, para não se adaptar, para não repensar esse organismo vivo, né, para que ele esteja coerente com o mundo que a gente vive hoje. Então, também tem que ter o cuidado da cultura não ser a muleta, porque vira. Não, a cultura é assim, a cultura é super tóxica, fazendo coisas horrorosas e bota a desculpa que a gente é assim, que a identidade da organização é assim. Não é tanto a esse lugar. Como se estivesse descolado de quem tá ali, né? Exatamente. A cultura é assim. Opa, mas você não faz parte, Exatamente. né? Não é uma terceira pessoa, né? Tô falando de quê? Tá ali Muito pertencendo. Ai, mas ótima essa conversa, Sim. né? Boa, acho que pra gente encerrar, você tem alguma dica, algum aprendizado que você quer deixar? Peraí que agora eu vou anotar. O Luiz tá A gente conversa vários, eu faço dicas depois. Então, tem maravilhoso aquele quadro ali. Cara, eu acho que, primeiro, eu acho que eu falei bastante do diálogo aqui, eu acho que ele é uma ferramenta principal. Quando a gente está pensando na construção, na solidificação de uma cultura, ou na transformação de uma cultura, a mesa precisa estar cheia nessa conversa. Ela não é uma conversa
hierárquica só do board ou não é uma conversa do RH. A mesa precisa estar mais diversa para essa conversa acontecer. E o diálogo precisa ser ferramenta principal justamente para a gente começar a trazer, né, a estratégia e cultura como uma conversa única. Acho que as minhas experiências nos processos de mudança e nesse processo que a gente está vivendo na Orbia, foi uma empresa que começou do zero, né? Para construir uma cultura, foi muito esse olhar para ouvir, para ter uma escutativa para o que as pessoas estão trazendo, para o que o negócio está trazendo, e ter a sensibilidade, que eu acho que é um super skill para os profissionais que vão capitanear isso dentro de recursos humanos, que é saber fazer as conexões, né? Conseguir conectar todas essas agendas. Então, cara, olhem muito para dados. A gente tem tido uma jornada muito bonita de começar a fazer esses cruzamentos, né, cara? Onde a gente tem clima e reconhecimento de uma cultura positiva, é onde também a gente entrega resultado, ou não é, né? Tem algum tipo de recorte de diversidade na organização que se sente mais confortável do que outro? Isso tem conexão com o resultado, não tem? A gente tem que olhar muito para esses dados de conexão entre saúde, diversidade, performance e negócios, trazer uma mesa cheia para essa conversa. Claro, sair com escolhas, né? Sair com princípios, mas empoderar muito as pessoas de que essas conversas elas sejam traduzidas no dia a dia. Então, é muito investimento em práticas genuínas de diálogo e de escutativa. A gente tem uma jornada muito grande disso, né? De ter sessões com a liderança, de conversas profundas, de troca de feedback, de facilitação dessas conversas, porque é só no diálogo e na tradução que a gente vai conseguir. Não adianta eu chegar com os princípios, treinar todo mundo, dizendo esses são os valores, é assim que avalia os valores e acabou. Não vai por esse caminho. E tem uma outra coisa que assim, eu escuto nas suas entrelinhas, que é a flexibilidade. Né? Porque também a gente pode tomar essa decisão hoje, né? Você vai para campo e coloca aquilo em prática, e quando você olha de novo, você fala, volta tudo talvez de novo. Não seja por aí. Não seja por aí. A cultura, eu sinto que ela a gente vai empilhando coisas, né? Eu só não gosto da metáfora dos tijolinhos, porque o tijolinho parece uma coisa muito flexível, mas você vai empilhando coisas, né? Você coloca uma pedrinha ali, daqui a pouco você sente que precisa outra, daqui a pouco você tem que tirar essa, porque ela é orgânica e ela vai acompanhar a estratégia da empresa, vai acompanhar as pessoas que estão chegando, né? A gente também tem que entender que, às vezes, a nossa corporação ela vai ser transformada justamente pelos talentos de que estão chegando ali. Pessoas que vão chegar com ideias e com perspectivas extraordinárias que talvez precisam ser incorporadas nessa nova cultura e nessa estratégia. E se a gente tiver que encaixar essa pessoa no padrão que a gente tem, que você foi olha buscar, a oportunidade que a gente está perdendo de negócio, de sociedade. Então, para mim, esse olhar muito atento, eu acho que o que ajuda isso é muita conversa, muito diálogo, mas olhar muito para dados também. O que os dados, né, dentro das nossas áreas dizem para a gente dessas correlações e de como a gente está caminhando e onde que a gente tem sinais de alerta e o que a gente precisa se adaptar e onde não, né? E fazer isso, gente, parece conversa boba, de filosófica, mas a gente tem que fazer isso com muito carinho e muito amor. Né? A gente precisa sentar com as pessoas para ter essas conversas e esses diálogos com muito peito aberto, com muita escuta, com muito carinho e amor, para ouvir o que aquelas pessoas estão dizendo. Mesmo que você não concorde, não seja a sua vivência aquela, mas é a vivência daquela pessoa. Como que você traduz para ela, né? Ou como você estimula ela a ter uma reflexão sobre aquilo. Então, na nossa jornada, a gente tem... Por isso eu comecei falando de mim e eu falei da questão da arte. A gente tem usado muito a arte como ferramenta cultural dentro da corporação, quando a gente traz, né, um teatro, uma música, para sensibilizar as pessoas, para abrir o coração, para ouvir o outro, ouvir a história do outro e conseguir construir juntos. Porque quando a gente acessa essa particularidade, a gente acessa isso com um olhar genuíno, porque a gente está sensibilizado, as pontes ficam muito mais fáceis de serem feitas. E aí a gente desmistifica coisas, a gente cria essa coisa curiosidade individual pelo outro, que a gente né? quer. Tem que ter curiosidade pelo outro, tem que ter amor. Né? Se você trabalhar no mundo corporativo, não importa que você vai trabalhar com finanças ou fazendo código de software. Tem que gostar de gente um pouquinho, pelo menos, né? Tipo, afinal de contas, você é uma pessoa, né? Então você gosta de você. Gostar, né? Exatamente. Então, precisa muito ter esse amor, esse carinho. Acho que só assim a gente constrói legado. Essa pergunta do legado é uma coisa muito importante para mim, né? E acho que para as organizações também, né? A gente pensa muito em deixar grandes legados, né, como corporação, né, dos produtos que a gente entrega, mas que legado que a gente está deixando para as pessoas que a gente está carregando com a gente, inclusive para os nossos clientes, né? A gente está falando muito de pessoas, de cultura organizacional, mas o fato é que isso está impactando lá fora também, né? Tá totalmente conectado. Sistêmico. Que legado a gente está deixando para isso? Eu acho que vai passar pelo amor que a gente coloca, pelo quanto a gente quer ser genuíno nesse processo, né? E aí isso, obviamente, vai demandar autoconhecimento, vai demandar uma série de práticas, mas a gente tem que ir com esse peito aberto de construir
essa jornada de uma maneira que ninguém vai dar uma receita pra gente, né? Só assumindo as dores disso também, de que às vezes a gente vai errar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Udi, opa, falamos juntas. Eu queria, assim, te agradecer demais, né? Além de nosso cliente querido, essa pessoa extraordinária, né? Que trouxe um tema que não é simples, né? Falar de cultura e falar de estratégia. E eu gostei muito quando você trouxe assim, não vamos deixar de olhar para os dados, mas com curiosidade, com conversa, diálogo, o que esse dado está me trazendo desse contexto que a gente está vivendo, né? Então, eu te agradeço demais. Demais. Muito obrigada. Obrigada. Assim, acho que é um enorme prazer ver esse brilho no olhar que você traz, né? Quando você fala de pessoas e quão genuíno e legítimo você nessa fala. Muito obrigada de coração, que a gente possa repetir mais vezes, né? Espero que todos tenham gostado desse papo maravilhoso que a gente teve aqui. Obrigada. Beijo. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.